Meus queridos, nessa noite eu quero falar um pouquinho, né? Semana passada eu ministrei sobre Ezequiel 37 e quero encorajar você, se você não ouviu essa palavra, vá lá nas nossas redes sociais, ouça sobre quando quando as pessoas acham que a gente está em um momento de destruição, quando o mundo acha que é morte, Deus declara que há um novo começo, há um exército que se levanta. E é um espírito, né, que nós vemos esse espírito se movendo por meio dos profetas no Antigo Testamento. E nós vemos esse Espírito Santo no em Atos 1 sendo derramado sobre a vida da igreja. E é isso que nós precisamos crer, que o Senhor Jesus está nos chamando nesses dias, para sermos homens e mulheres que ouvem a voz do Senhor, a obedecem. Sabe, queridos, nessa noite eu quero entregar uma chave de vitória para a tua vida, para que você continue andando, né, a viver em fé. E o tema dessa palavra é: se o milagre estiver depois do louvor. Você já parou para pensar que muitas vezes a gente acha que as nossas vidas têm que funcionar de acordo com os nossos pensamentos? Muitas vezes nós achamos que a nossa vida precisa seguir um roteiro que nós mesmos estabelecemos. Em Ezequiel 37, a palavra do Senhor veio sobre Ezequiel, sobre o profeta Ezequiel, e fala assim: Você, filho do homem, acredita que esses ossos poderão a viver? Então profetiza. Não profetiza aquilo que você está vendo, mas profetiza aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. E hoje eu quero te perguntar, meu querido, minha querida, se você consegue cantar, se você consegue dar um brado de vitória ao Senhor, mesmo antes de ter algo concreto. Nós temos visto que essa tem sido uma marca dessa igreja, uma adoração vibrante. Todos os domingos, todas as quartas, nós saímos aqui cheios da presença do Senhor, amém? Eu tenho certeza que você é abençoado pelo nosso time de louvor e cada domingo, hoje, mais uma vez, nós acreditamos que sempre o melhor culto vai ser o próximo, amém? Hoje foi incrível, mas nós cremos que domingo que vem vai ser melhor ainda e no outro melhor ainda, porque a graça do Senhor vai sendo cada vez mais e mais derramada sobre nós. E hoje eu quero te convidar a você começar a olhar para algo que talvez ainda você não consegue enxergar, mas dentro do momento que você está. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia ali em Atos capítulo 16. Eu não vou ter tempo de ler inteiro Atos 16, mas eu quero encorajar você a ler ao longo dessa semana, sabe? Porque nós vemos que tanto em Atos 16 quanto em Ezequiel 37, nós vemos uma fé que vem antes de algo acontecer. Nós vemos uma adoração é pontual antes de tudo acontecer. E eu quero te animar nesse dia, a você não olhar para a condição que você está vivendo hoje, mas você começar a lembrar quem Deus é e quais são os sonhos, quais são os planos que Deus tem para a tua vida. Se você olhar aqui em Atos 16, tudo começa quando as portas são fechadas. Paulo e Silas estavam anunciando a palavra do Senhor, estavam numa caminhada, numa jornada, e várias portas do evangelho são fechadas. E o Espírito Santo nos fala para eles irem para essa região que, hoje nós temos, né, a região ali de Filipenses, né, que depois nós teremos uma igreja plantada ali. Foi a primeira igreja na Europa onde o evangelho começa a ser anunciado, e tudo começou com algumas portas fechadas de um plano normal. E logo no início nós vemos eles falando com uma mulher chamada Lídia, uma mulher asiática, uma mulher que em meio a uma geração extremamente machista, ela era uma mulher, comerciante, ela era vendedora de púrpura, então ela era uma mulher próspera, ela era uma mulher de negócios naquela época, e aquela mulher gentia, aquela mulher é abraçada e ela recebe Paulo e Silas na sua casa, e tanto ela quanto a sua casa conhecem Jesus e são convertidos, e ela começa a ser uma das mantenedoras do evangelho naquela região. Logo em seguida, nós vemos a libertação de uma jovem possessa, uma jovem escrava. Não fala exatamente qual nacionalidade que ela era, mas era uma menina escrava, explorada por homens maus e usurpada pelo diabo, usurpada por espíritos demoníacos, como diz a palavra de Deus. E nós vemos no final de
Atos 16, um carcereiro, um homem, um oficial romano, um homem nobre, que começa a ter uma vida mudada após um acontecimento marcante. Sabe, queridos, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo sempre um Deus relacional, seja Jesus ou seus discípulos, que mostraram o seu evangelho a todos. Mostrar o seu evangelho seja para ricos ou pobres, para cultos ou incultos, seja para romanos, judeus ou ou os demais. Não havia acepção de pessoas. Nós vemos em vários momentos da Bíblia, enquanto Jesus estava caminhando, ele curando um cego e ele ao mesmo tempo indo jantar na casa de Zaqueu, um homem nobre. Nós vemos esses contrapontos e eles sempre nos mostram como Jesus veio para nos dar vida, nos dar acesso ao Pai. Não importa quem você é, não importa as tuas posses, não importa a tua nacionalidade, não importa o teu sobrenome, Jesus veio para salvar e redimir a tua vida e fazer uma nova história sobre você. Amém, queridos? Pessoas, culturas e realidades tão diferentes, mas igualmente acolhidos pelo mesmo Espírito Santo. E é esse o nosso papel como igreja. E antes mesmo de entrar nesse texto, eu quero te fazer uma pergunta para você olhar para as pessoas que estão perto de você. Pessoas tão diferentes, pessoas talvez com nada em comum com você, mas você já se propôs a anunciar o evangelho para essas pessoas? Você já se propôs a ser como Paulo e Silas, como homens e mulheres na Bíblia que olhavam para as pessoas e não perguntavam quem elas eram, mas elas perguntavam: "Você quer ser curado? Você precisa de um toque do Senhor?" Eram homens e mulheres cheios do Espírito Santo, e é isso que nós precisamos ter. Você está aqui porque um dia alguém falou de Jesus para você. Você está aqui nessa casa nesse dia, porque um dia alguém falou de um Jesus e o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite. E é esse mesmo Jesus que nós precisamos anunciar até que ele venha. Vamos começar lá em Atos 16, do 19 ao 23. Eu vou ler em 3 momentos, o Atos 16. E a partir do versículo 19 fala assim: percebendo que a sua esperança de lucro tinha acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: "Esses homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, proclamando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar." A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que lhes fossem tiradas as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Vamos orar? Jesus, obrigado. Obrigado pelo teu doce Espírito Santo. Obrigado que nós já sentimos o teu toque nessa noite, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor já falou aos nossos corações, tanto por meio das canções quanto da palavra profética que foi liberada, Senhor. E nós te agradecemos porque o Senhor sempre fala conosco. O Senhor é um Deus relacional, o Senhor é um Deus que nos ama, o Senhor é um Deus que está disposto a restaurar corações quebrados. E nessa noite, ó Pai, nós pedimos que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha a ministrar os nossos corações. Nós queremos ser como um barro nas mãos do oleiro para serem moldados por Ti. Oramos e pedimos que o nosso coração e também das nossas crianças seja terra fértil, onde a Tua palavra tenha capacidade de ser semeada e que ela frutifique e o fruto permaneça. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, pouco antes da Andréia trazer essa palavra, eu estava justamente no louvor e eu via 2 vasos sobre esse altar, e os 2 vasos eram quebrados. Um vaso, ele caía porque ele era duro, ele era rígido. É como se fosse um vaso pronto, e ele cai no chão e ele espatifa. E do outro lado eu vi um vaso de barro antes de ser colocado no forno. Ele caía no chão e ele se estatelava, mas era muito mais fácil do oleiro o corrigir, o amassar, porque ele não estava pronto. O que o Senhor Jesus falou comigo ao longo desse louvor é que quando a gente fala que a gente está pronto, é o momento onde muitas vezes acontecem quedas na nossa vida.
quando a gente acha que a gente está pronto, quando a gente acha que Deus já terminou a obra sobre nós, é o momento que precede a nossa queda. E somente a mão do Senhor é quem pode restaurar. E Ele é capaz de fazer isso, mas é muito mais difícil. Mas quando nós falamos que nós estamos nas mãos do oleiro, que a obra do Senhor ainda precisa ser aperfeiçoada em nós, mesmo quando a gente cair, o oleiro vem e renova a tua vida. Eu sinto que nessa noite há corações que estão nesse lugar que precisam ser moldados pelo Senhor. Eu sinto que nessa noite há corações que estão estatelados, quebrados, sem nenhuma solução natural, mas eu quero ser voz do Senhor para a tua vida e falar: o Senhor pode, quer e vai restaurar a tua vida. Basta você crer num Deus, basta você crer em Jesus que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Basta você acreditar nesse Espírito que levou Paulo e Silas para anunciar a palavra. E eu quero te convidar nesse dia, a primeira verdade, quando a obediência custa caro aos olhos humanos. Você vê que Paulo e Silas estavam fazendo tudo certo, estavam resgatando pessoas, uma menina sendo escravizada, e mesmo assim, eles estavam fazendo aquilo que Deus chamou eles para fazer, e eles foram presos e humilhados. Meu querido, minha querida, enquanto você estiver preocupado com os aplausos do mundo, o teu coração vai ser quebrado constantemente. Enquanto o teu coração estiver voltado para as coisas desse mundo, enquanto você se achar melhor do que outras pessoas que não conhecem a Cristo, o teu coração tem muita capacidade de ser quebrado e você não viver o propósito que Deus tem para a tua vida. Mas quando você entende que mesmo em meio às dores, o Senhor Jesus te chama, o Senhor Jesus te convoca, o Senhor Jesus te coloca em pé nesse dia para falar que ao invés de você procurar os aplausos do mundo, você procura o aplauso do Senhor e viver a vontade do Senhor, você começa a entender que sim, obedecer custa caro, mas vale a pena. Nós olhamos para Paulo, quantas vezes ele foi açoitado, ele passou por naufrágios, ele passou por tantas coisas, mas ele sempre tinha o olhar no Senhor. Você vê que todos os apóstolos, tirando João que morreu de velhice, todos morreram de formas horríveis, porque eles escolheram viver para Cristo e não para si mesmo. Meu querido e minha querida, está na hora da igreja do Senhor se levantar, está na hora da igreja do Senhor falar aquilo que é verdade, independente daquilo que o mundo diz. Eles falam que esses homens são judeus, e eles não eram judeus, eles eram romanos, eles tinham direito a um julgamento justo, e não foi dado, e eles também não se levantaram para corrigir o mundo, mas eles se levantaram e falaram assim: se o Senhor está nos levando para a prisão, é porque há um propósito e nós iremos. E é isso que nós precisamos entender. Muitas vezes o Senhor nos coloca em lugares difíceis, como Ele colocou Ezequiel na semana passada. Ele coloca muitas vezes você em lugares desconfortáveis, mas Ele coloca você para que você seja uma testemunha de Jesus. Ele coloca você, né, para você ser alguém levantado pelo Senhor. Mateus 5, 11 e 12 fala assim: bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e disserem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a recompensa de vocês nos céus. Você quer ser um discípulo de Cristo? Então você tem que estar disposto a obedecer Jesus, custe o que custar. Essa igreja é uma igreja que tem se levantado, como a pastora falou, os líderes de célula, e nós louvamos a Deus por cada um de vocês, queridos, que todas as semanas, semana após semana, tem gestado pessoas, homens e mulheres, famílias que têm sido restauradas. Vocês têm nos ajudado no pastoreamento todas as semanas. Alguns começaram esse ano, outros já estão pastoreando, nos ajudando há 10, 15, 20 anos, e nós louvamos a Deus pela tua persistência. Eu tenho certeza que nem todos os dias são fáceis, mas todos os dias você encontra um propósito no Senhor de amar, de servir, de se posicionar, e é esse lugar que eu vou começando a ouvir a voz do Senhor, e eu prefiro ouvir os aplausos do Senhor ao invés dos aplausos desse mundo. Amém, queridos? Muitos querem ser usados por Deus.
muitos querem aparecer em redes sociais, muitos querem usar microfone, mas poucos estão dispostos a serem provados e aprovados pelo tempo. E esse é o lugar que eu quero te convidar, a você entender que mesmo em meio à provação, a tua vida pode liberar um novo cântico, um cântico de libertação. Meu querido, minha querida, eu não sei o que você está passando nessa noite. Sinceramente, eu não sei quais são as tuas lutas. Eu sei quais são as minhas orações. Eu sei quais são as orações da minha casa, de alguns de vocês que têm compartilhado, mas eu não sei quais são as necessidades mais profundas. E tenha uma certeza que Deus jamais te abandonou, que Deus jamais irá te abandonar. E se você está passando por um período de prisão, se você está passando por um período de deserto, encontre propósito nisso. Vá para a presença do Senhor, comece a olhar e começa a fortalecer tua fé, é uma fé do impossível. Vamos olhar de novo Atos 16, uma mulher rica, uma escrava oprimida e um carcereiro romano, e todos eles foram salvos pelos mesmos homens que se posicionaram. Versículos 23 a 25 fala assim: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos ao Senhor, e os outros presos ouvindo. Então, segundo ponto dessa palavra, tudo começa a mudar quando nós somos gratos. Tudo começa a mudar quando você muda a tua postura diante da mesma situação. Paulo e Silas estavam sendo humilhados, eles foram presos injustamente, mas eles olhavam para Jesus e não para onde eles estavam. Tudo dizia: reclame, abandona esse Deus, abandona a tua fé, mas eles era como se fosse uma gasolina num coração em chamas, e falando assim: nós jamais iremos abandonar a nossa fé, nós jamais iremos abandonar ou negar Jesus, custe o que custar. Se nós tivermos que viver, nós viveremos; se tivermos que morrer, nós morreremos, mas nós jamais iremos negar a Jesus. E esse precisa ser o teu coração, esse precisa ser o coração dessa igreja, que louvar em meio à prisão é uma declaração de guerra, uma guerra espiritual, e o Senhor está nos chamando para viver uma nova vida, viver uma nova esperança e declarar um novo cântico de libertação. Então, se você está diante de uma prisão, se você está diante de um deserto, meu irmão, minha irmã, comece a louvar o Senhor, comece a mudar teu semblante, começa a entender que o Senhor está te chamando para fazer como Hebreus 13:15, por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não fala sobre lábios que estão felizes, não fala sobre lábios que estão vivendo o melhor das suas vidas, mas falam sobre lábios que confessam o nome de Jesus. E é esse lugar que eu e você precisamos encontrar contentamento. Meu querido, minha querida, se alguém ouvir a tua oração, que é a oração mais do teu secreto, as pessoas vão sair animadas ou desesperadas. Se as pessoas ouvirem o que passa no teu coração, elas se converteriam a Jesus ou elas desanimariam da caminhada na fé. A lei fala que os outros presos ouviam o Senhor. As pessoas estão ouvindo aquilo que você fala. As pessoas estão ouvindo o que você faz. E o maior testemunho não é aquilo que você prega, mas sim como você age, como você vive. O teu louvor está dependendo das circunstâncias, ou você louva porque você confia na fidelidade do Senhor e na palavra inabalável do Senhor? Como que tem sido o teu cântico? Como que tem sido as tuas orações? Sabe, meus queridos, muitas vezes você
não consegue, constantemente eu ouço pessoas falando: "Ah, a minha casa, o meu lar é o pior campo missionário, porque ninguém bota fé naquilo que a gente fala". Sim, isso pode ser verdade, pode ser que você tenha tido um passado muito difícil lá né, uma vida muito torta e as pessoas demoram para confiar em Jesus, mas muitos familiares e amigos não vão acreditar em Jesus por causa da tua murmuração, por causa da tua reclamação. As pessoas que estão perto de você querem ouvir falar desse Deus ou querem correr desse Deus que muitas vezes você só reclama? Sabe, cuide com o teu desabafo. O teu desabafo pode ser justamente um empurrãozinho que faz com que a pessoa abandone totalmente a sua fé. E um dia você e eu iremos prestar contas de todas as nossas palavras. Um dia, diante do Senhor, nós iremos prestar contas das pessoas que nós levamos para Jesus e também das pessoas que se afastaram de Jesus por causa do teu falso testemunho, da tua palavra de murmuração. Então, meu irmão, minha irmã, lembra de Ezequiel 37. Pare de falar que os ossos secos são a tua realidade e comece a declarar: ossos secos, ponham-se em pés. Comece a falar que você pode estar preso numa situação, mas Jesus pode, quer e vai te libertar nessa noite. Você para de olhar para aquilo que você está vivendo e você começa a levantar um cântico de libertação. Você começa a declarar quem Jesus é na tua vida e as outras pessoas começam a ouvir: e eu quero esse Jesus, eu preciso desse Jesus que ama, que perdoa, uma pessoa como eu, uma pessoa como você. As pessoas precisam conhecer Jesus e você pode e vai, em nome de Jesus, ser um grande missionário que o Senhor quer levantar nessa noite. Então eu quero te convidar, você começa a declarar que a tua família é abençoada, que teu futuro é abençoado, que os laudos médicos não vão guiar as tuas emoções. Você começa a declarar que a tua cidade é grande, é poderosa, a tua família é maravilhosa em Deus. Aleluia! Deus quer te fazer florescer nessa estação, mesmo que seja em meio a uma prisão natural. Você nunca vê Paulo falando que ele era escravo ou prisioneiro das coisas humanas, mas ele sempre falava que ele era prisioneiro de Cristo. Estou escrevendo em meio à prisão por amor a Cristo. Que o Senhor nos faça que os nossos olhos sejam revelados e abertos nessa noite. Que você comece a entender que nada, nenhuma situação pode te impedir de louvar ao Senhor. Eu sei que tem dias difíceis, eu sei que tem dias que são confrontadores, e é por isso que Deus te plantou numa igreja, é por isso que Deus te convida para andar numa célula. É nesse lugar que nós somos pastoreados, que nós somos cuidados. É esse lugar que você abre o teu coração para o teu pastor, para o teu líder, e você para de reclamar para as pessoas ao teu redor, e você começa a chorar para cima, você começa a chorar na presença do Senhor, e você começa a mudar a tua postura. O texto da abertura foi: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o meu lábio sempre te louvarão, somente no Senhor me gloriarei. Que todos os humildes se alegram, venham e proclamem a grandeza do Senhor. Salmo 34, de 1 a 8. E juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficarão radiantes, no rosto deles não haverá sombra de decepção. Versículo 6: clamei ao Senhor em meu desespero, e ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas angústias. O anjo do Senhor é guardião, e ele cerca e defende os que o temem. E versículo 8: provem e vejam, o Senhor é bom. Bem-aventurado é que nele se refugia. Deixa o versículo 8. Quando que Davi escreve esse texto? Quando ele teve que se fazer de louco para fugir dos seus inimigos. Ele estava sendo perseguido por amar ao Senhor. Ele estava sendo perseguido porque Saul o odiava. E nesse lugar, ao invés dele reclamar, ao invés dele reivindicar um trono que ainda não era dele, que Deus já tinha prometido, mas ainda não era dele, ele clama ao Senhor e ele encontra favor no
Senhor. Mesmo humilhado, mesmo em fuga, ele olha para o Senhor. Então eu quero te convidar, vamos ler o versículo 8. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o que nele se refugia. Essa é a promessa do Senhor para você. Quando as situações forem de oposição, quando as situações forem mais contrárias possíveis, provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. É essa palavra que você e eu precisamos declarar. Não é a palavra escrita por homens, mas é a palavra do próprio Deus para você, para mim, nessa estação. E versículo 26 de Atos 16, de repente, depois deles serem severamente açoitados, de repente, depois deles sido humilhados, de repente, depois deles terem sido julgados injustamente, de repente, depois deles terem acorrentados, de repente, depois deles estarem na pior das prisões, de repente, veio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e a corrente de todos os presos se soltaram. Você repara quantas vezes aparece a palavra a todos no versículo 26. Imediatamente todas as portas se abriram e todas as correntes de todas as pessoas se soltaram. Quando um cântico de libertação começa a ser entoado, não é só você que será liberto, mas todas as pessoas perto de você, toda a sua família será liberta pelo poder do nome de Jesus. Nós cremos que todas as correntes sobre a cidade de Rolândia serão quebradas quando a igreja do Senhor se levantar e declarar que há um nome sobre todos os nomes, que é o nome de Jesus. É esse o lugar. Aleluia! Aleluia! Deus não quer libertar apenas você, meu querido. Deus não quer apenas tocar você que está dentro da casa de Deus, mas Ele quer tocar todas as pessoas que estão perto de você todos os dias. Não são apenas algumas correntes. O evangelho do reino não é apenas para algumas pessoas, mas são para que todos os que estão presos, acorrentados pelo pecado, sejam libertos e que eles reconheçam a um só Deus, a um Senhor chamado Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eles começaram a ouvir um cântico de libertação. Depois, de repente, algo aconteceu. Então, quando o louvor é nesse lugar de adoração, quando o louvor é nesse lugar de intercessão, quando o louvor acontece nesse lugar de uma batalha espiritual ferrenha, aí sim, todas as cadeias são quebradas. Paulo e Silas creram e todos foram abençoados. Quando você lê esse texto ao longo dessa semana, troque Paulo e Silas e coloque o teu nome. Quando eu orar ao Senhor, quando em meio em meio às madrugadas, eu não sei você, mas eu já passei algumas madrugadas, em claro, por algumas situações, e sempre a presença do Senhor vem. Sempre a graça do Senhor vem quando nós buscamos. Quando Deus te acorda nas madrugadas, você tem duas escolhas, meu querido, minha querida. Ou você vai para a TV, ou você vai para as redes sociais, ou você separa um tempo de adorar o Senhor e falar: Senhor, confio que o Senhor está no controle. Eu creio que o Senhor está me fortalecendo nesse processo. Eu não sei qual noite escura que talvez você possa estar, mas eu tenho a plena convicção que Deus pode, quer e vai mudar a tua vida, e pode ser hoje. É de repente o louvor sempre precede, ele sempre vem antes do milagre, a adoração vem sempre antes do milagre. Vamos lembrar lá de Josué, quando eles estavam indo, eles atravessaram o Jordão, né? E quem foi à frente? A Arca da Aliança, a presença de Deus. E logo em seguida estavam os sacerdotes tocando os chifres, declarando
uma adoração. Quando eles foram lá para Jericó, antes das muralhas caíram, quem que estava à frente? A presença de Deus, a Arca da Aliança. Estavam quem? As pessoas adorando e tocando as trombetas, declarando a vitória do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, que a tua oração, a partir de hoje, declare a vitória do Senhor. Que o teu cântico seja um cântico de libertação e declarando: o Senhor está vindo e eu estou indo à frente, anunciando o evangelho de restauração, o evangelho de renovo, no evangelho de poder. Queridos, se nós entendemos o poder da palavra de Deus, não tem cadeias, não tem grilhões que vão segurar você e nem a nossa cidade. Eu e você precisamos entender que nós precisamos testemunhar em voz alta: o Senhor vem. O Senhor voltará. Paulo e Silas estavam cantando alto, eles não estavam fazendo uma oraçãozinha acovardada, eles estavam cantando de uma forma alta, de uma forma audível. Nessa noite você começa a cantar um novo cântico de libertação. Para de se esconder no teu medo, para de se esconder nas tuas prisões emocionais. Hoje o Senhor quer libertar primeiramente toda prisão emocional, toda prisão da tua mente, das tuas emoções. Deus tem poder e Deus pode fazer. Eles estavam adorando enquanto era proibido. E Deus ouviu. Não foi um cântico de desespero, mas foi um cântico de libertação. Isaías 42 fala assim: cantem ao Senhor um novo cântico, que Ele seja louvado desde os confins da terra, pelos que navegam pelo mar, por todas as criaturas que vivem nele, e pelas terras do mar e seus moradores. Ergam a voz o deserto e as suas cidades e aldeias habitadas em Quedar. Exultem os que habitam em Selá, e cantem no alto dos montes. Versículo 12, deem honra ao Senhor e anuncie a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como o quê? Valente. Então você vê que o Senhor não vai sair como um gatinho. O Senhor não vai sair de forma escondida. Quando você e eu clamamos, presta atenção, quando eu e você cantamos ao Senhor, o quê? Um cântico novo, quer dizer, eu paro de orar para o meu passado, eu paro de orar para a minha derrota, eu paro de orar para aquilo que não deu certo. Então, quando eu canto um cântico novo, um cântico que exalta o Senhor, um cântico profético que anuncia aquilo que está no coração do Senhor e ainda não é realidade, o Senhor sairá como valente e despertará o seu zelo como homem de guerra. Clamará, lançará forte o grito de guerra e mostrará sua força contra os inimigos. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que quer se revelar hoje como um valente, como o Senhor dos exércitos, como a quem luta as nossas batalhas e vive um novo tempo. Ele quer liberar um novo tempo sobre você. Nós vivemos esses dias, sexta, sábado e domingo, dias proféticos de agradecimento pelos 25 anos, mas profetizando aquilo que está vindo. Então, por isso que nós estamos declarando aquilo que ainda não vemos no natural, mas nós cremos que a promessa de Deus sobre essa casa, a promessa de Deus sobre a tua família, que correntes serão quebradas, que liberdade será gerada no teu coração. Aleluia! Porque quando, queridos, nós louvamos em meio à crise, o céu responde com poder. Toda vez, em meio a uma crise, em meio àquilo que quer te derrubar, e você levanta um cântico de salvação, o Senhor vai responder com poder. Eu preciso te perguntar, o que está preso na tua vida? O que você ainda está retendo? O que talvez você ainda fale assim: não, Deus, não me libera desse lugar não, porque eu quero sofrer um pouquinho mais. Eu quero que as pessoas tenham pena de mim. Está na hora de você se libertar do teu passado. Por pior que tenha sido, o Senhor quer te dar um novo cântico de libertação. O Senhor quer liberar sobre você um novo cântico de esperança. Então talvez você está esperando um milagre para então louvar. Então hoje você começa a louvar, porque o milagre está vindo. Você começa a anunciar aquilo que está vindo. E qual é a consequência? O pessoal do louvor já pode vir. Quando a libertação, quando o louvor acontece,
o caminho se abre para a salvação. Atos 16, 27 a 34. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxou da espada e ia se suicidar, pensando que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou em alta voz: não faça isso, pois todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo perdido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E lhe pregaram uma palavra de Deus a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidaram dele, lavou-se as suas feridas e logo em seguida ele e todos foram batizados. Então, levantando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e todos da sua casa alegraram-se muito e creram em Deus. Uma coisa, pode deixar aceso por enquanto as luzes, por favor? Filas não estavam lá para serem salvos. Quantas vezes acontece alguma situação conosco e nós oramos: Senhor, nos salva. Senhor, vem em meu socorro. Mas você já parou para pensar que muitas vezes Deus está te colocando no emprego, Deus te plantou numa família, Deus te plantou em um rol de amizades para que você seja luz e que você declare a luz do Senhor naquele lugar. Paulo e Silas não estavam orando para serem salvos, mas eles estavam lá para salvar uma família que precisava ouvir falar de um Deus relacional. Eles estavam lá para anunciar uma mensagem: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Então, quando as portas foram abertas, eles não saíram correndo, mas eles permaneceram até cumprir a sua missão. Meu irmão, minha irmã, permaneça até cumprir a tua missão. Permaneça enquanto o Senhor falar, fique aí. Fique nesse lugar, permaneça firme, não desista da caminhada, não desista de anunciar Jesus, não desista de anunciar salvação. Aquele homem foi salvo fisicamente do suicídio e uma família da vergonha, e também receberam a vida eterna. Qual é o propósito da luta? Qual é o propósito da dor? É exaltar a Jesus. Para relembrar os 4 pontos dessa noite: quando a obediência custa caro aos olhos humanos. 2, tudo começa a mudar quando nós somos gratos. 3, quando o louvor começa a quebrar as cadeias. E é isso que nós queremos fazer nessa noite. Nós queremos adorar o Senhor após essa mensagem. E nós cremos que cadeias serão quebradas. Hoje mesmo, nós cremos que mentes serão libertas. Nós cremos que corações serão animados e vivificados. Corações que talvez estão hoje aprisionados pelo passado serão libertos para experimentarem o novo de Deus. E quando a libertação abre caminho para a salvação, quando o louvor abre caminho para a salvação, que nessa noite você comece a cantar não apenas uma bela canção, mas que você comece a se posicionar como um homem, uma mulher em batalha. No dia do aniversário da igreja, no domingo, quando nós subimos para fazer a abertura do culto, eu senti Deus colocando botas sobre mim, sobre minha esposa. E eu sinto que o Senhor está nos chamando, como igreja do Senhor, a nos revestir e nos preparar para uma batalha. Eu tenho certeza que o Senhor te chamou aqui para que você seja um vencedor, mas não apenas para que você seja vitorioso, mas que outras pessoas ouçam falar de um Deus que traz a vitória. Nessa noite eu quero te convidar, você, a ver qual é o teu cárcere interior. Pode ficar em pé, por gentileza? Fecha os teus olhos. Agora sim pode apagar as luzes, por favor. Talvez você esteja no teu cárcere interior do medo. Talvez você está na cárcere chamado ansiedade. Talvez seja do silêncio de Deus. Talvez a tua prisão hoje seja a tua família. Talvez a tua prisão hoje seja as tuas finanças. Talvez a tua prisão seja algo num passado que ainda você fica arrastando e você não se desvencilhou. Hoje eu quero te convidar a você cantar
mesmo em meio a essa prisão, e esperar que no momento do Senhor, que pode ser hoje, as prisões vão ser abertas, que você vai receber uma novidade de vida ao longo dessa semana, que você vai receber uma resposta, sei lá, de um advogado, de um cliente, de alguém que você talvez mandou um orçamento, de uma proposta de emprego, não sei, mas eu tenho certeza que Deus pode liberar algo novo, você crê? Então começa a levantar tuas mãos e começa a adorar o Senhor. Começa a falar assim: Senhor, eu não estou apático, eu não estou acorrentado pelas coisas do mundo. O meu coração está liberto, o meu coração hoje te adora, mesmo sem sentir, mesmo sem ter razões naturais. Eu me posiciono numa batalha e eu vou louvar o Senhor e creio que a resposta virá e ela será não apenas sobre mim, mas será sobre minha casa, será sobre minha cela, será sobre essa igreja, será sobre Rolândia. O amor do Senhor quer se estender. Então levanta tuas mãos e começa a adorar o Senhor, começa a reconhecer o Senhor, que você está sendo preparado para uma guerra, e a batalha é do Senhor, a vitória é do Senhor. Ele está indo à frente e quer te libertar, Ele quer restaurar o teu coração. Aleluia! Ele cantará.